Boa tarde a todos. Boa tarde àqueles que nos acompanham também pelo Facebook. É uma grande alegria que possamos estar reunidos para falar de Jesus, de seus ensinamentos. Aqueles que desejarem dispor então de uma água, de um copo d'água, uma jarra, no final nós vamos fazer a nossa irradiação, os benfeitores vão magnetizar as águas expostas. Convido a todos então a fazermos a nossa prece inicial, agradecendo a Deus esta oportunidade de estarmos nessa quinta-feira buscando os ensinamentos de Jesus. Que nesses próximos minutos possamos estar concentrados para aprender o máximo possível e mais do que isso, praticar na nossa vida os ensinamentos de Jesus que o Espiritismo traz de forma tão clara e tão bela. Que assim seja. Convidamos a nossa amiga Leonice Turcado, que vai nos falar sobre o poder da fé para a saúde, um tema tão essencial e tão importante para todos nós. Bom dia e boa tarde, melhor dizendo. Boa tarde a todos, bem-vindos. Na tarde de hoje, então, como foi dito, nós vamos trabalhar em cima de um evangelho. E para nós, hoje, capítulo 19, itens de 1 a 5. E fala do poder da fé. Mas nós vamos aliar esse tema à questão da saúde. Porque pelo nosso contexto em que vivemos, nós temos hoje na saúde um grande foco em razão da pandemia, em razão dos sofrimentos que nós estamos vivendo, ou em nós mesmos, ou em relação àqueles que nos dizem respeito por afeto, por interesse, pelo estado da nossa comunidade, tudo nos chama a atenção. Então, a gente vê que a pandemia nos chama muito a atenção pelas contaminações, pelos vírus, pelo estado emocional que isso nos provoca, nos tirando às vezes do eixo, nos gerando preocupações, temos medo de contaminação ou daqueles a quem amamos, enfim, e isso vai gerando um estado de tensão, de cansaço, de extenuação, e a gente vai se fragilizando emocionalmente, e isso de alguma forma atinge a nossa saúde física, emocional e mental. E a gente acaba tendo que buscar recursos daqueles que são materialistas, chegam a entender que só os recursos físicos não traz aquela paz interior, aquele equilíbrio necessário. E a gente tem visto que nesses momentos de sofrimento coletivo é a fé que se sobressai, trazendo um respaldo, um equilíbrio, um reforço, uma âncora nas nossas vidas, para que a gente possa passar pela experiência sem se desestruturar, ou se havendo esse abalo possamos ter esse suporte de continuar sem entrar num processo autodestrutivo. Então, o equilíbrio da saúde física, psíquica e emocional é fundamental nesse momento que a gente vive. Então, a fé nesse momento tem um suporte fundamental. E o interessante é que nesse instante a gente vai precisar resgatar esse conceito de fé para que a gente centralize o nosso foco de atenção, a fé no sentido de adesão a uma crença, aquilo que é verdadeiro, que eu aceito, que eu acredito, a minha crença, princípios que me dão sustentação, né? Aquilo que gera em mim confiança. Mas eu também preciso, quando eu quero aliar esse conceito de fé à saúde, entender ou lembrar alguns conceitos sobre saúde. Então vamos ver o que diz a Organização Mundial da Saúde. Ela fala que saúde é um estado de completo bem-estar, eu tenho que estar me sentindo bem, do ponto de vista físico, mental
e social, e não apenas como ausência de doença. Às vezes as pessoas não têm uma chaga física, mas ainda se sentem doentes pelo desequilíbrio emocional, por uma patologia psicológica, enfim. Mas o André, na obra do Emmanuel, no Consolador, na questão 95, o Emmanuel traz um conceito mais amplo, mas muito mais complexo, porque ele faz a seguinte referência: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, ou seja, ele está falando, não é do corpo físico, é mais do que isso. Para o plano espiritual, aquele que nos vê na integralidade, para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Aí nós entramos num conceito mais profundo, mais complexo. A perfeita harmonia da alma. A alma, por uma questão didática, é o espírito que está momentaneamente encarnado. Então somos nós, seres espirituais. Embora muitos de nós possam não estar se sentindo como ser espiritual. Então, nessa busca aí, a ciência tem se debruçado em cima daqueles elementos, daqueles fatores que, de alguma forma, podem chegar a esse ponto nevrálgico, né, de gerar um bem-estar, porque muitas vezes nós não nos sentimos bem, vamos ao médico, fazemos exame, tiramos radiografia, fazemos exame de sangue, e ele diz: a senhora não tem nada, mas por que eu não me sinto bem? Então, às vezes acontece. Então, esses elementos que são fundamentais, e a ciência começa a entender que é necessário buscar essa outra faceta, porque nós não somos só a matéria, não somos só carne, não é? Então, é um processo de aproximação que vem ocorrendo nas últimas décadas, como se a ciência está começando a se reconciliar com a fé, com a religiosidade, com a espiritualidade, porque até muito recentemente a medicina e a religião não conversavam. Um médico falava sobre a religião e espiritualidade, muitas vezes para chamar a família, no momento em que o paciente já estava desenganado, para dizer: olha, não posso fazer mais nada, vocês orem por ele, né? Mas tem o outro lado. Hoje está cada vez mais universidades, faculdades médicas, não só aqui nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, têm começado a fazer essas investigações e têm colocado nas suas grades curriculares elementos, informações, cadeiras que estudam e investigam a espiritualidade vinculada à saúde. Então, começa a se descortinar essa importância do ser humano vinculado a uma prática espiritual, a ter uma fé, principalmente naqueles momentos em que ele está passando por um sofrimento, por uma doença grave, por uma adversidade, seja física ou psicológica, que afeta a emoção, afeta o equilíbrio mental, inclusive, da pessoa. E essas pesquisas vêm conseguindo levantar dados e efeitos positivos, inclusive algumas práticas, sugerindo, né, para que as pessoas prestem atenção, adotem, né, e já aparecem alguns resultados positivos desses estudos. Por exemplo, a ciência tem comprovado essa correlação da saúde e a fé com dados específicos, dados materiais específicos, porque eles conseguiram identificar que pessoas que apresentam uma fé profunda é uma fé praticante, não é aquela de leituras e preces decoradas rapidamente, burocraticamente. Não, é a fé profunda, aquela que faz parte do cotidiano e a pessoa adota com profunda sinceridade. Esses dados são: diminui as taxas de mortalidade, depressão e suicídio em pessoas que adotam essas práticas. Essas pessoas costumam utilizar 56% menos os serviços de saúde, possuem melhor recuperação quando no pós-operatório,
reduz o tempo de internação hospitalar mais ou menos em 6 dias ano. Então, olha como isso interessa aos planos de saúde, né? Isso é custo, né? Abrevia o tempo de tratamento e melhora a resposta a processos de quimioterapia e radioterapia. Também interessa a hospitais, a empresas, mas interessa a quem tem que passar por esses estágios de sofrimento também. E o interessante é na saúde cardiovascular. Diminui AVC e morte por infarto agudo no miocárdio. Pô, isso é muito bom, né? Porque acalma, porque leva a um estágio, né, de equilíbrio, de harmonia. Então, eles também verificaram que a fé também gera uma forma diferente de encarar a vida, de encarar as circunstâncias da nossa vivência, né? Com mais otimismo, mais confiança. Então, olha, alguns dados que foram levantados. Essa pesquisa é de 99, outras provavelmente foram feitas mais recentemente e levantaram outros dados. Mas essa de 99, por exemplo, dá sentido às dores e significado ao sofrimento. Porque é sempre a pergunta que se faz, por que eu estou passando por isso? Que sentido isso tem na minha vida, né? Alguns se sentem perseguidos, outros castigados, né? Então, há um sentido, procura um sentido, encontra um sentido. Melhora o enfrentamento das situações adversas, se sentem mais fortes, mais encorajados, né? Traz esperança de recuperação da doença, não entra naquele estágio de fatalismo, ai, agora eu vou morrer, ai, não tenho mais saída, né? E também a expectativa da vida após a morte, de que a morte não é um fim, é muito significativo, porque não leva a pessoa àquela questão das relações familiares. Nunca mais vou ver a minha família, não vou ter mais o amor dos meus filhos, nunca, sempre. E são questões que se relativizam, porque sabe que não é o fim. E isso reduz o estresse emocional, porque há um estresse emocional muito grande entre a perspectiva do desencadear de um sofrimento ou de um fim até o fato ocorrer. A pessoa fica num processo desestruturante, muito, muito, muito desgastante. Pessoas espiritualizadas vivem cerca de 7 anos, mais ou menos, né? Porque elas tendem a ter um comportamento de menor risco em relação à bebida, em relação à comida, em relação a esportes radicais, a formas de divertimentos com risco de vida, relacionamentos de risco, né? Então, elas têm um compromisso consigo mesmo maior, né? Outro dado, menor ocorrência de depressão e menor tempo de recuperação. Nesse universo estudado, teve um baixo índice, e nesses que foram acometidos, eles se recuperaram muito mais rapidamente do que aqueles que não tinham nenhuma prática espiritual, nenhuma atividade espiritual. Então isso é bastante relevante também. A redução da incidência do suicídio, abuso de droga nas pessoas que têm convivência ou vivência religiosa. Não basta ter uma religião porque fui batizado, é a vivência religiosa. Independente da crente, não é o espiritismo, não é o protestantismo ou o cristianismo. Uma vivência religiosa. E o interessante é essa última que diz que estimula o espírito de comunidade de pertencimento. Combate a solidão, isso é muito importante, né? Mas os fiéis, normalmente, que passam por uma doença, eles não se sentem sozinhos, abandonados, porque esses que convivem com ele na mesma fé ajudam a superar o problema. Mas aí tu tem que ter uma vivência na comunidade religiosa, não é só a fachada. Então esses são dados muito importantes que tem sido levado em consideração, e agora a médica já recomenda que a pessoa tenha uma prática religiosa. E um caso específico que foi estudado na área cardiovascular é sobre o perdão, o efeito benéfico que ele tem no coração. Porque a ciência tem verificado que pessoas que têm fé, que têm uma espiritualidade, elas têm maior facilidade
de perdoar, uma capacidade maior de perdoar. Isso é muito forte nessas religiões, e o cristianismo e outras tantas estimulam o perdão. Porque as pessoas, no comparativo, que não perdoavam, elas estavam constantemente estressadas, mandando muita adrenalina e cortisol para a corrente sanguínea, e isso gerava e gera um sistema inflamatório no corpo inteiro, aumentando essa probabilidade de arteriosclerose, trombose, infarto, derrame, doenças autoimunes, enfim. Então é um processo destrutivo. Mas perdoar tem sentido religioso, espiritual e benéfico para efeitos físicos, agora comprovado pela medicina. E não é só aquela fé morna, como alguns dizem, é a fé ativa. É a fé que gera confiança em Deus, porque ela, inclusive, interfere no estado imunológico das pessoas, que quem está nessa situação de abandono espiritual, por exemplo, sem sustentação espiritual, se sente muito sozinho, ela não tem esse exercício da espiritualidade, ela vive num estado de desarmonia. Contrário senso, esse exercício da espiritualidade, da fé, vai gerando uma pacificação interior, uma harmonia do corpo físico, isso vai gerando um bem-estar neurofisiológico que vai respondendo em todas as estruturas do corpo. Principalmente, esse estudo focou muito, além da fé, na questão da prece e da meditação. É quando a pessoa usa esses instrumentos como uma ferramenta para melhorar o seu estado psicológico, emocional, buscar esse equilíbrio, né? Conseguir pensar melhor sobre a sua situação, as suas dores, e às vezes até no momento de doença grave, né? Isso diminui esse processo agressivo, porque ele já tem fisicamente a doença que está gerando o processo destrutivo na matéria, no corpo físico. E ele mentalmente, emocionalmente, nesse estado de perturbação, ele também está mandando material destrutivo para o resto do corpo. Então, vai contrabalançando, vai atenuando. E para aqueles que não estão ainda em estado doentio, gera como se fosse um preventivo. Então, vê que aqui não se está falando naquela fé superficial, naquela religião, alguns chamam de religiosismo, né? Que é aquela prática sem fé, uma religião que o cara vai lá por hábito, assiste um culto por hábito, né? Ouve algumas coisas por hábito, né? Num determinado horário. Não, nós estamos falando na fé profunda, naquela que a pessoa pensa na sua relação direta com Deus e o entende como seu criador. É um ato também de humildade, né? Vê esse efeito transformador na sua própria vida, né? Atitudes de amor conseguem ser realizadas sem ser teatralizadas. Amor por si, amor pelos outros, pela natureza, vai mudando o comportamento. Aquela religiosidade profunda que gera atos de fraternidade, solidariedade sincera e profunda, se interessa pelo outro, pela dor do outro, tem profunda gratidão a Deus, à vida, à convivência humana tão enriquecedora, consegue ter olhos de ver que a relação é benéfica, não entra num estado de isolamento, né? E acaba cultivando uma postura equilibrada, serena, diante da vida, diante do sofrimento também, porque num planeta de provas e expiações não há quem não sofra de algum mal mais grave ou menos grave. O nosso grau de imperfeições ainda nos remete a equívocos que geram esse sofrimento. Então é uma fé inabalável na providência divina, porque ele gera uma certeza dessa continuidade da vida, me remete à minha compreensão de que eu sou um espírito em processo de conhecimento, de aprendizado, que eu estou momentaneamente nesse corpo, como mulher, como branco, preto, gordo, magro, enfim, pobre, rico, naquela experiência que eu preciso viver para adquirir
progresso. Então amplia a minha visão de mundo. E então vamos ver especificamente ali na doutrina espírita, fala nesse capítulo 19 sobre a fé. A doutrina fala que entende-se como fé a confiança. Olha como estão aliados esses dois conceitos. Fé como a confiança que se tem na realização de uma coisa. Então remete à certeza. Certeza de atingir alguma coisa, algo. Eu tenho certeza que eu vou terminar aqui, vou para minha casa, vou encontrar. São certezas. Então transfere isso para a fé. Então ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta a alcançar. Pensem isso na saúde. Eu estou doente, estou fazendo um tratamento. Se eu começar a alimentar o meu pensamento com a questão da doença, eu vou potencializá-la. Porque eu vou estar gerando pensamentos tóxicos que vão gerar um mal-estar tremendo. Por que não focar na saúde? É essa lucidez que alimenta esse pensamento e vai havendo a meta que eu quero atingir. A superação, a cura. Então ele caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Olha, muda o foco de quem tem fé e de quem não tem. Com a fé eu sei aonde eu quero chegar e o que eu quero atingir. Às vezes na fé claudicante, na fé frágil, não se sabe se vai para um lado, se vai para um outro. E veja que fala também da fé robusta, aquela que dá perseverança, que dá energia, que aumenta os nossos recursos internos para superar aquele obstáculo, pequeno ou grande. Pode ser uma pequena doença, mas pode ser uma doença muito grave, como no caso da pandemia. E muitas vezes a pessoa não se dá conta que ela tem esse recurso. Ele até já ouviu falar em Deus, mas é uma fé vacilante, ele tem incertezas, ele hesita, não sabe se ora, ou se ora, não ora com fé, ou porque não merece, enfim, não acredita muito. Ele não sabe o potencial que ele tem à disposição. Então, ainda nesse capítulo 19, fala lá no item 3, da fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Por que ela é calma? Por causa da certeza. Porque a gente, quando vai fazer alguma coisa e tem por trás um lastro, isso nos dá confiança, nos dá calma, nos dá certeza. Nós vamos exercitar aquele caminho com paciência, vamos passar por aquela prova, porque sempre nos prova alguma coisa quando a nossa saúde está abalada. Então, vamos passar com paciência, porque nós sabemos que de um modo ou de outro, por um caminho ou outro, essa compreensão das coisas que eu tenho sobre eu ser um ser espiritual, estar encarnado, precisando viver algumas experiências, e dentre elas o sofrimento pela doença física, é um processo que eu preciso vivenciar, mas com a calma, com a paciência, com a certeza que isso é benefício para mim. Agora, a fé vacilante já não vê assim. Se sente enfraquecido, muitas vezes se sente culpado, não traz e não levanta em si essas forças que ele pode ter para se contrapor a essa dor. Então, a calma na luta, quando nós vemos, às vezes, algumas pessoas enfrentando questões doloridas muito piores do que a nós enfrentamos, já denota ali um sinal de força e confiança. Porque todas as vezes que nós queremos contrapor pela violência, pela reclamação, denota a nossa fraqueza, a nossa pouca fé, o nosso desconhecimento, até mesmo da nossa condição de ser espiritual que precisa vivenciar aquela experiência. E nós temos, dentre os efeitos da fé, lá no capítulo 19, item 5, esse poder da fé que se demonstra, e aí isso é interessante a gente olhar para ver o efeito que isso tem em nós, porque quando nós estamos exercitando, muitas vezes a gente não entende esse mecanismo, e ali no item 5 explica que esse poder da fé se demonstra pelo modo direto e especial da ação magnética. Opa, ação magnética? Do que? A gente não entende ou muitas vezes esquece que pensar é gerar uma corrente eletromagnética.
e que pensamento é matéria. Matéria sutil, de outra dimensão, mas é matéria. Então, por intermédio desse pensamento, dessa ação magnética do pensamento que interfere nesse fluido etérico que nos envolve, nós estamos ali dando uma impulsão por aquilo que pensamos, bem ou mal. Se estamos pacificados, se estamos calmos, pacientes, confiantes, qual será o teor desse impulso que eu vou dar nesse fluido que nos envolve? Ardente de fé, terá uma outra qualidade, terá uma outra força. E se o meu pensamento é de pacificação, de amor, de aceitação, eu posso fazer dessas energias, desse pensamento, me envolvendo, me acalmando, né? Se é um determinado órgão que eu sinto que está mais frágil, encaminhar essa força energética para aquele órgão e mantê-lo de luz, com energias positivas. Eu estou fazendo ali praticamente um processo de autocura. E quando eu tomo a medicação, eu potencializo com essa forma de pensar a solução do problema. Mas pode acontecer que nós comecemos a imaginar o contrário. Essa mesma força magnética estará lá. Eu começo a imaginar que não vai dar resultado, que eu vou morrer, que está acontecendo tal coisa, e já começo a fazer meu testamento, me despedir de todo mundo. O que vai acontecer com essa mesma energia? É a mesma força de um pensamento, só que o teor dela terá um efeito tóxico, desgastante. Onde é que está a minha fé? Porque eu não acredito. Porque eu não entendo. E às vezes não aceito nem que sou merecedor. Então o mesmo elemento que é neutro, esse fluido maravilhoso que nos envolve, ele é neutro. Eu dou um impulso pela qualidade do meu sentimento e pensamento. Ele pode ser curativo, mas ele também pode ser tóxico e destrutivo. O que eu estou criando em torno de mim? Então é bom a gente pensar nisso. Então olha só o que diz o Lourival Lopes quando diz: és o que pensa continuamente e o que aceitas profundamente. Eu crio uma atmosfera mental de tal ordem que ela pode me ser curativa pela minha fé, pela minha certeza, pelas minhas convicções, ou pode ser destrutiva, pela forma com que eu encaro tudo isso. Então, diz assim, o poder do pensamento, porque pensamento é matéria, e está ligado ao sentimento. Sentimento de quê? De amor, de bem-estar, de pacificação, ou de ódio, de rancor e de mágoa? Ele está ligado ao pensamento. Depende de como eu estou alimentando essa onda eletromagnética. Então essas ondas mentais, elas caminham pelo fluido do nosso corpo imaterial, que se chama perispírito, e vão perpassando todas as células. Se é uma onda positiva, amorosa, pacificadora, de paciência, de tolerância, ela vai gerar saúde. Mas ela também pode gerar lesões que começam na área energética e depois ela vai descer para o plano físico, depende dos pensamentos que nós alimentamos. E nada melhor do que trabalhar esses pensamentos do que ao meditarmos, a cultivarmos a nossa fé com profundidade, a fazermos da fé aliada à prece um calmante, um reconfortante, porque há uma interação completa de mente e corpo. A gente já ouviu falar que mente são é corpo são, mas não entendia muito bem como isso se dava, por esse mecanismo aqui. Então vejam que no livro Educação dos Sentimentos, do Jason Camargo, já é um livro antigo que tem, ele fala desse sistema integrado que nós somos, de que o nosso pensamento carregado de emoção e sentimentos nobres, alegria, amor, confiança, geram em nós, todos esses sentimentos e atitudes saudáveis, geram em nós ordens do cérebro que vão dar ordens lá para nossas células e vão mandar substâncias que vão alimentar o sistema imunológico, produzir enzimas e produzir hormônios que vão nos gerar bem-estar. Mas se eu estou
completamente desestruturado, sofrendo, achando que não vou conseguir, só pensando no mal da doença, eu não vou conseguir usar essa fé profunda nessa harmonia de sentimento para gerar a minha autocura. Não consigo fazer isso. E essa espiritualidade que nós desenvolvemos com fé profunda, confiança em Deus, na imortalidade da vida, gerando esse reequilíbrio das nossas emoções, vai mobilizando essas forças, vai gerando otimismo, vai gerando todo um bem-estar que interfere em toda a rede energética e trabalha as células. E isso nós temos que entender, porque tanto uma meditação quanto uma fé profunda, uma prece profunda, ela gera efeitos físicos. Quando nós estamos precisando um tempo para nós e nós começamos a orar, a nossa pressão baixa, a adrenalina diminui a pressão arterial, vai baixando o batimento cardíaco, vai gerando uma sensação de bem-estar, além de chamar para perto de nós os benfeitores espirituais, os nossos amigos, os nossos protetores, que vão nos inspirar pensamentos bons, vão nos amparar, vão dar sugestões de confiança, de coragem, de resignação, quando é uma coisa que não podemos mudar. E vejam que naquele livro, o último do Divaldo, No Mundo da Regeneração, ele, para a questão da pandemia, ele faz uma recomendação: equilíbrio mental, irrestrita confiança em Deus e oração ungida com amor. Os esforços de caridade dão origem a anticorpos que impedem a contaminação na pandemia. Importantíssimo isso. O nosso posicionamento interior vai dar as nossas defesas exteriores. E ele até narra um caso na UTI que ele estava, em que uma mulher recebeu a notícia de que estava contaminada, a mulher entrou num surto emocional de que ia morrer, que estava no fim da vida, e piorou a situação dela. Ela tinha 30 anos. O homem do lado com 50 anos recebeu a mesma notícia, se recolheu, começou a orar e foi envolvido por energias positivas e benéficas, e os seus benfeitores se aproximaram dele, ele foi ajudado. Então, isso gera um efeito em outra dimensão que nós não estamos entendendo. Por isso que a gente tem que entender o papel da doutrina espírita, que além de consolar, é esclarecer. E isso é importantíssimo. Ao divulgarmos o Evangelho de Jesus, nós estamos trabalhando valores, condutas, forma de ver a vida, forma de trabalhar emoções e sentimentos internos em nós. Então é importantíssimo, uma palestra que difunde essas questões, ela vai ter um efeito multiplicador nas famílias, na sociedade, nos grupos, nas comunidades. E a casa e a doutrina oferece essas terapias, desde o esclarecimento, mas as preventivas, um passe, uma água magnetizada, e temos à disposição um cabedal de ferramentas que nos podem favorecer. Mas não esqueçam que a cura principal, a cura profunda, ela começa dentro de mim. Pelo que eu sinto, pelo que eu penso e como eu uso essas energias em benefício de mim. Então fica aqui essas informações para que cada um comece a trabalhar em si, examine o como pode usar isso a favor de si, passando essas informações. E se está passando por um estágio de sofrimento, de saúde física e emocional, lembra da frase do Emmanuel, que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então nós não temos que cuidar só do nosso corpo, nós temos que cuidar da nós seres espirituais. Não é o meu espírito, não, é eu espírito, porque eu sou espírito. E estou aqui num processo de experiência. Então vamos ter isso presente e usar isso a nosso favor. Devolvo a palavra então ao coordenador. Obrigado. Muito obrigado, Léo. Então, meus irmãos, após esse ensinamento nessa tarde com referência à fé, nós vamos trabalhar nossa irradiação neste momento,
com os irmãos que estão nos seus lares, com os irmãos que estão aqui presentes. Vou colocar uma garrafa com água, um copo, né, para que os benfeitores possam energizá-las para cada um de nós, para as nossas situações todas que nós passamos no nosso dia a dia, as dores que temos na alma, ou mesmo até as dores físicas. Unindo, então, o pensamento único a esses benfeitores, solicitamos nesse momento, Pai, para que possam esses atender às necessidades de tantos irmãos que se encontram desviados das suas leis, do seu amor, pela falta de fé. As consequências são bruscas, Pai. Doenças no corpo, doenças no espírito, depressões, desilusões, falta de amor, falta de perdão, vai distanciando cada vez o ser. Vai entristecendo a humanidade, Pai. Rogo, Mestre, nesse momento, as bênçãos para essa humanidade. Principalmente nos hospitais, Pai, onde há tanta necessidade da fé, onde neste momento tantos dos nossos irmãos estão retornando à pátria espiritual, muitas vezes desorientados porque perderam o sentido da vida, perderam a esperança, perderam a fé. Atenda às necessidades de cada um desses irmãos, Pai. E aqueles que estão em recuperação possam compreender que, afastados das leis de Deus e dos seus ensinamentos, vamos contrair para nós dificuldades, desilusões, falta de esperança. Estamos doentes, mas em suas mãos está o antídoto, Pai. Em suas mãos está a medicação para essa humanidade sofredora e triste. Seus braços estão sempre abertos, Pai, abraçando-nos. Que possa tantos desses irmãos nesse momento que estão passando por dificuldade, e a todos nós, nesse momento, mentalizando aqueles conhecidos nossos, que estão em hospitais, que estão passando por depressão, o desemprego, que estão desanimados de viver. E tantas dores crônicas, como foi comentado aqui, nessa exposição. Que faça, Pai, a consciência de cada um desses irmãos despertar para a cura. A cura não só do corpo, mas a cura da alma. Desencarnamos doentes pelo corpo físico, mas retornamos ao plano espiritual também doentes. Renove a nossa fé. Nos dê esperança, Pai, de onde estivermos, tanto aqui na terra, como no plano espiritual, buscar os seus ensinamentos, o seu evangelho, nos nossos lares nesse momento, renovando as energias, nos asilos, penitenciárias. Muitos desencarnam pela falta de fé. Nós temos como obrigação de sermos cristãos, de unir esse pensamento nessa irradiação, solicitar aos benfeitores espirituais dessa seara a levar a esperança, a renovar o pensamento desses irmãos nossos, que muitos nós não conhecemos. Esse irmão que pela falta de fé se encaminha para o suicídio.
habita em cada um, Senhor, o amor. O ser, quando perde a esperança, é um ser vazio. E o Senhor, quantos chamamentos já fez para despertarmos? E quantos ainda necessitam, Pai, desse amor, para dar continuidade na sua caminhada. Muitos estão distraídos pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais, coisas ilusórias, que terminam em dor. Aquele alívio da alma, aquele coração alegre, é quando estamos caminhando ao seu lado, Pai. Quando deixamos a nossa vida seguir ao seu comando. O Senhor nos orienta, nos fortalece, revigora-nos, através da prece, através do seu amor. Mas muito ainda não tem essa consciência. E nós rogamos, Pai, nessa união de pensamento e fraternidade, a esperança, a harmonia, a paz nesses corações tão tristes. Eis aí o Cordeiro. Eis o amor supremo. Por que caminharmos ao contrário? Se temos um farol que nos orienta. Jesus abençoa a humanidade. Traz a paz. E que essas consciências possam despertar, Pai, nos seus ensinamentos, nos seus exemplos. Também seus discípulos perderam a fé. O Senhor os orientou. E a humanidade também, Pai. Pela perda de entes queridos, pela perda do emprego, por uma doença, se desesperam, logo perdem a fé, a esperança. Abençoa-nos, Pai, para que possamos orar, suplicar humildemente a Deus, por aqueles irmãos que estão passando mais dificuldades do que nós. É a nossa obrigação, Pai. Pedimos para o Senhor orientação, esperança, o perdão, mas temos que fazer também com o nosso próximo. Atender às necessidades. E muitos que estão aqui, e muitos que estão nos seus lares, que possam renovar através desse ensinamento, através desse passe espiritual. A esperança, Pai, o amor e a caridade. Obrigado por essa tarde, que possamos sair daqui renovados, conquistando valores para o nosso espírito nesta caminhada. Assim seja. Os irmãos possam aplicar o passe neste momento. Obrigado.